nós estamos começando mais um programa Chave do Negócio, aqui pela TV Destaque. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos assiste pelo canal 15 da NET, também pelo portal da emissora tvdestaque15.com.br. Nós estamos também nas redes sociais. O meu Facebook é facebook.com/a chave do negócio. E eu quero convidar você, telespectador, a conhecer o que vai ser notícia no programa Chave do Negócio de hoje. No topo do pódio, você vai saber por que algumas empresas que são do mesmo segmento que outras despontam enquanto as suas concorrentes ficam para trás. O que são organizações exponenciais? Fazendo a diferença, o que um software de gestão pode fazer de diferente na vida profissional de uma empresa. Como escolher o programa certo e onde procurar. Você vai conhecer isso e muito mais no programa A Chave do Negócio de hoje. Gestão de riscos. Você vai conhecer também o que uma empresa de gestão de software faz. No que ela se baseia para criar um software. Quais os softwares mais comuns e o mais solicitado pelas companhias. E o meu convidado de hoje aqui no programa Chave do Negócio é o empresário Jefferson Sescon. Ele é dono da Active Corp, é uma empresa de gestão de software. Eu vou voltar em 1 minuto depois de um rápido intervalo. Até já. Compre seus presentes de Natal no Shopping Bom Sucesso. A cada R$150 em compras, ganhe um mini panetone gotas de chocolate. Comprou, ganhou. Promoção válida de 4 a 17 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques. Conheça o regulamento e lojas participantes em shoppingbomsucesso.com.br. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo e para você que ligou a TV agora, eu quero apresentar o meu convidado aqui, é o empresário Jefferson Sescon. Jefferson, seja muito bem-vindo ao programa Chave do Negócio. Muito obrigado pela oportunidade e espero contribuir com o nosso público. Tenha certeza que você vai contribuir. O prazer é todo nosso receber você aqui. Jefferson, eu quero começar, Jefferson, para falar com você a respeito de um assunto que... organizações exponenciais. Eu sei que essa é uma especialidade sua, eu sei que essa é uma matéria que você vem dando palestra na cidade de Guarulhos e em outras localidades. Eu queria que você falasse para nós o que são exatamente as organizações exponenciais. Eu sei que são empresas que têm um diferencial, que crescem diferentemente de outras empresas, apesar de estarem no mesmo negócio, no mesmo segmento. Como é que é isso, Jefferson? Exatamente, Reinaldo. A gente tem estudado um pouquinho sobre as organizações exponenciais e elas realmente são essas empresas ou organizações que crescem no mínimo 10 vezes mais do que as empresas tradicionais. Essas empresas têm algumas características. Conforme a gente vem estudando, descobriu-se algumas características que fazem com que essas empresas cresçam exponencialmente, né? numa curva exponencial, numa função exponencial. E essas características nós vimos em algumas empresas, em outras não, né? E todas essas novas empresas estão baseadas em tecnologias disruptivas. Foi um dos assuntos, inclusive, que você comentou alguns programas atrás com o pessoal do Foi quando eu entrevistei o Taiguara Eloy, né? Exatamente. Você estava participando conosco lá no estúdio. Exatamente. Aqui no estúdio, né? Na verdade, eu falo lá porque o programa foi lá atrás, né? Exatamente. Então, essas organizações exponenciais, ela tem algumas características que fazem com que elas cresçam exponencialmente. E são divididas em duas partes. As escalas, ou seja, o que ela vai ser escalável, como ela consegue produzir muito rapidamente o objetivo dela, e as organizações internas da empresa, porque ela consiga manter isso no ar. O primeiro diferencial que a gente vê, Reinaldo, são os propósitos. Essas empresas têm o propósito que transformam toda a comunidade, todas essas pessoas em volta dela, funcionários, fornecedores e usuários dessas empresas, em verdadeiros fãs dessas empresas.
Então, isso, ou seja, vestem a camisa. Basicamente, sim. Né? Elas têm um propósito. Ou seja, traça-se um propósito em que elas vão seguindo esse propósito. Você falando para mim, desenvolvendo a tua linha de raciocínio, eu quero pegar carona no que você está desenvolvendo. A gente pode traduzir organizações exponenciais, um nome novo para empresas de sustentabilidade? Olha, porque você está falando de stakeholders, né, que é o mesmo, são nomes diferentes para a mesma coisa, né, que são você, para uma empresa ela ter perenidade, ela precisa ser sustentável. Para ser sustentável, ela precisa ter diferenciais. Esses diferenciais são os exponenciais? Uma das características das empresas exponenciais são a questão da sustentabilidade. Né? Ela está inserida dentro do ambiente... De um movimento sustentável também. Né? É uma das características. Uma outra característica bem interessante da empresa exponencial é o staff sob demanda. Ou seja, ela precisou de algum material, alguma coisa, ela contrata. Ela não tem um ativo para aquilo acontecer. Você provavelmente já deve ter até utilizado o Uber. Né? Sim, sim. É uma empresa exponencial. Né? O Uber é uma empresa exponencial que não tem nenhum ativo, ela não tem nenhum veículo. É uma empresa cujo propósito é transportar pessoas e não tem nenhum veículo. Né? E como ela faz isso? É staff sob demanda. Né? Ela ela junta a necessidade das pessoas se locomoverem com o ocioso do carro. O carro ele tem 4, 5 lugares, né? A maioria. E a maior parte do tempo está ocioso. Ele fica parado na garagem. Então, essa é uma das grandes características das empresas exponenciais. É utilizar aquilo que não está sendo usado para um benefício e muito mais em conta. Levando em consideração, obviamente, a sustentabilidade que você comentou agora. Você sabe, Jefferson, que o que você está falando aí funciona muito parecido nas agências de comunicação de hoje em dia. Então, toda conta que ela contrata um colaborador para atender aquela conta. Se ela perde aquela conta, esse colaborador também sai. Então, assim, conforme a demanda, o colaborador chega. Né? Então, é mais ou menos exatamente. Essa questão, você ganha bastante com a especialidade da pessoa. Né? Da pessoa ou do bem, dependendo da organização que você tem. Né? Então, você utiliza um bem raríssimo e caro por um período e compartilha esse mesmo bem com outras pessoas. Essa é uma dos pilares aí das organizações exponenciais. Né? Você conseguir administrar a abundância. Muda o paradigma do administrador. Né? Até o momento, as empresas administravam a escassez. Né? Você vende a escassez. Né? Quanto mais difícil um bem ou alguma coisa, mais caro ele é. Nós estamos mudando, a tecnologia vem propiciando essa mudança de você trabalhar com abundância. Então, a abundância reduz custos e também você consegue compartilhar melhor com as outras empresas ou outras pessoas. Eu quero falar um pouco mais, eu quero que você dê um pouco mais de exemplos, né? Por exemplo, o Uber, o Airbnb, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp
95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Muito bem, estamos de volta depois desse intervalo e para você que ligou a TV agora, vou apresentar o meu convidado aqui, é o Jefferson Sescon. Ele é empresário do setor de softwares. Jefferson, no último bloco nós falávamos a respeito da questão das organizações exponenciais. Nós demos exemplos falando sobre Uber e Airbnb, mas tem outras empresas que também seguem essa linha, né? Sim, Reinaldo, a gente tem aí... O próprio Facebook é Facebook, o YouTube, o próprio Google, né, é uma organização exponencial. Ela cresce muito rápido, sempre cresceu. O Amazon, que é uma organização muito interessante, muito bem estudada nos últimos anos, como eles cresceram tanto, abrangendo tantas operações diferentes, né? A questão de venda de produtos pela internet até fornecimento de tecnologias. E todas essas empresas utilizam a inovação, a modernização de softwares, né, para aplicar o seu negócio, né? Exatamente. Eles utilizam o que tem de melhor na tecnologia, mais adaptada àquela situação, para conseguir alavancar os seus ativos, né, para conseguir alavancar financeiramente e, inclusive, conquistar economias de outros países, né? Não fica restrito a um único país, né? Tem multinacionais de todos os países utilizando essas tecnologias que alavancam as empresas, né? Então a gente pode citar aqui, a gente falou do staff sob demanda, a gente tem também os algoritmos, que são os programas desenvolvidos para que aquela funcionalidade, aquela operação seja lucrativa. Também temos a questão dos ativos alavancados. Hoje em dia, as empresas não constroem prédios gigantescos. Não tem mais ativos, né? Não tem mais ativos. Ela precisa de um equipamento para produzir um determinado produto, ela aluga, ela não compra. Ela aluga um equipamento que é utilizado por outras empresas, né? Traz a ferramenta e faz a alocação daquele equipamento. Ou seja, quanto menos investir em ativos que não são um negócio da empresa, ela consegue ser alavancada mais rapidamente. Ou seja, se você necessita de um grande equipamento que custa caríssimo para a sua empresa crescer, quando você precisar comprar outro, ele vai demorar para se pagar. Não, e tem um detalhe, né? Quando você precisar comprar outro equipamento, é porque aquele já está depreciado. O que você vai fazer com aquilo ali? É dinheiro perdido. Dinheiro perdido. Ô Jefferson, eu quero saber o seguinte de você. Um software de gestão. A gente está falando aí das organizações exponenciais, que todas elas utilizam de inovação, de softwares moderníssimos. Como é que faz? Né? Como é que um software de gestão pode fazer? O que ele pode fazer de diferente numa empresa? Né? Como é que se escolhe um software? Reinaldo, cada software tem suas características. E as empresas devem escolher com base nos seus objetivos. Existem empresas que, por exemplo, existem empresas que são especializadas em software, que já tem software pronto, né? É mais fácil para ela vender, não é? Então, por exemplo, eu tenho um negócio e aí eu quero, em cima desse meu negócio, eu falo assim, olha, eu procuro, por exemplo, a Active Corp. Jefferson, eu preciso de um software para minha empresa assim, 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 assado. Você chega a tentar me convencer, falou assim, Reinaldo, eu tenho um software pronto para você aqui. É assim que funciona? Ou o que eu disser para você, você vai criar um produto para mim? Como é que funciona? Como Reinaldo, é que é isso? Os produtos já são basicamente prontos, com poucas customizações. Como é que você escolhe um software? Você tem que identificar suas principais necessidades
e identificar um produto, um software, que atenda aquelas necessidades. Isso é uma coisa que geralmente precisa de um consultor para fazer. Então, ele analisa as principais necessidades da empresa e escolhe um software adequado. Por exemplo, no caso da ActiveCorp, a gente tem o software para transporte, que existem vários no mercado, porém, existem características específicas que vão trazer benefícios para os transportadores. Esse software que você está falando, por acaso, é esse Frete Brasil aqui? O Frete Brasil é um deles, né? Vamos ver se a câmera consegue pegar, Gabriel? Aqui fechar na minha câmera para a gente ver se a gente consegue mostrar essa imagem do Frete Brasil. Tá, não precisa a ação do Rogério, não. Deu para mostrar, né? Deu para mostrar. Então, esse aqui é um software específico para uma empresa de transportes? Exatamente, Reinaldo. O software para a empresa de transporte ele tem que ser flexível, ele tem que ser adaptável a qualquer situação da área de logística, que é uma coisa complicada, né? As pessoas... Logística que você fala, logística interna da empresa. Logística de entrega de materiais. Ah, tá. Né? A mercadoria... É que eu estou vendo aqui a logística do software fala sobre produção, escolha de transportadora, documentação e conferência, acompanhamento de entrega, ocorrências e o cliente. Esse é um caminho. Essa é a logística dentro da empresa, mas você está falando de outro tipo de logística. Essa é a logística que nasce dentro da empresa e termina no cliente. E é interessante... Isso aqui é um software pronto. É um software pronto. Então, por exemplo, qualquer transportadora que procurasse a ActiveCorp teria esse aplicativo. O que é interessante é que ele é bem flexível e as empresas podem customizá-lo, né, para a sua operação. Então, existem cargas fechadas, cargas fracionadas, aplicativos para motorista e tudo isso dentro das aplicações. E beneficiando o transportador e principalmente o cliente, que é quem paga o frete, quem paga o transportador. Ou seja, é legal o que você falou, que é possível customizar. Né? Então, assim, você tem um software pronto, mas não significa que ele está engessado, que ele engessa o empresário. Né? Porque cada um tem uma forma de gerir, né, o seu negócio. A sua necessidade, a forma de gerir. E a operação também é diferente, Reinaldo. Você tem carga de distribuição, você tem carga fechada, você tem carga fracionada. Você tem motoristas que têm algumas habilidades, você tem caminhões de diferentes capacidades. Então, tudo isso influencia no cliente que você vai atender. E o software tem que dar suporte a tudo isso. E uma organização exponencial, ela está calçada nessa tecnologia, com base numa tecnologia parecida com essa. Toda organização exponencial deve estar calçada numa plataforma que vai alavancar os seus ativos, que vai alavancar todas essas funcionalidades. Ou seja, uma transportadora precisa coletar a mercadoria rapidamente e entregá-la rapidamente, o mais rápido possível, com o menor número de recursos. E é isso que o software vai fazer. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo. Eu quero falar com você no próximo bloco sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é gestão de riscos. Existem softwares que fazem o trabalho de apresentar os riscos para uma empresa. A gente volta daqui a pouquinho, já já. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal,
Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Promoção Natal dos Sonhos. No Parque Shopping Maia, além de se encantar com uma belíssima decoração de Natal, você pode concorrer a um Nissan Kicks 0 km e 2 viagens com acompanhante para os parques de Orlando, na Flórida. Encontre ainda as melhores marcas, excelente gastronomia e presentes incríveis para o seu Natal. A cada R$350 em compras, você recebe um cupom para concorrer ao Nissan Kicks e 2 viagens para os parques de Orlando, na Flórida. Não perca a oportunidade de duplicar a sua sorte. Para trocas realizadas de segunda a quinta, os cupons são em dobro e o balcão de trocas está localizado no piso 3. Parque Shopping Maia. Tudo para o seu Natal. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo e o meu convidado hoje aqui é o empresário Jefferson Sescon. Ele é empresário de uma empresa que cria softwares de gestão. Jefferson, neste bloco eu queria falar sobre gestão de riscos. Como é que a gente gere riscos? Eu vou dar um exemplo muito superficial, mas é um exemplo que serve para qualquer empresa. Quando você é jovem, você arrisca tudo porque você não tem nada a perder, tá? Quando você é mais velho, você já tem família, filhos e tal, então você arrisca menos. Com uma empresa, eu imagino que as coisas devam ser mais ou menos dessa forma. Quando você tem uma empresa jovem, você arrisca, você faz uma gestão de riscos do que você vai investir nessa empresa, né? Pensando que você vai perder o mínimo possível, né, gerindo esses riscos. Existe algum software que dê de mão beijada para o empresário? Alguma coisa do tipo, olha, não siga este caminho, siga este caminho, que você vai ter melhores resultados. Existe? Exatamente. É possível isso? É possível isso. E a tendência do software hoje é oferecer os dashboards, para você balizar... Como é que é o nome? Dashboards. São gráficos que orientam o passo a passo, o dia a dia da empresa. Sim. Então, se está indo bem financeiramente, se está indo bem nas compras, nas vendas, nos processos internos. Então, são gráficos que vão ser utilizados para você ter menos riscos. Os riscos de você operar indevidamente devem ser percebidos, né? Os erros devem ser percebidos muito rapidamente. E o software de gestão é justamente para isso, para ele controlar e saber qual o momento exato de você fazer uma operação. Né? E no que a empresa de software ela se baseia quando ela vai fazer uma análise numa empresa para criar esse software? Ela vai fazer essa análise dentro da empresa? Exatamente. A gente faz um levantamento específico, olhando como a empresa opera e como ela ganha dinheiro. Por quê? Porque o que a gente vai fazer com que o software vai fazer com que a empresa ganhe dinheiro. Ou seja, elimine os riscos de ela ter perda na operação. Então, olhamos a plataforma, operação, pessoas e oferecemos os gráficos necessários para que ele administre a empresa. Sei. Como é que você, falando sobre gestão de riscos, olhando para uma empresa de maneira geral, como é que você vê a questão do marketing dessa empresa em relação ao software que ela escolhe?
O software que ela escolhe influencia no marketing dessa empresa ou não? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque o marketing ele vai trazer lucro para a empresa, né? Você vai vender mais. Se você vende mais, você tem que ter mais insumos, você tem que ter mais operações, você tem que ter mais vendas. Tem que controlar efetivamente cada passo da empresa. Então, o marketing ele é um dos pilares para que a empresa vá bem. E com isso, o software precisa controlar desde o início, desde a compra do material até a entrega final. Ou seja, uma empresa ela tem de ter uma capacidade, né, de se preparar para o crescimento. Né? Exatamente. E essa capacidade, e essa preparação, na verdade, tem muito a ver com a escolha do software ideal também. Né? Exatamente. Porque assim, a gente sai, né, da história antiga, do boteco antigo, dos bares, né, da bodega, né, que falava, da caderneta. Da cadernetinha. Da caderneta, né? Tira a caderneta. A coisa vem melhorando, né, com os softwares que foram escolhidos lá atrás, no começo da informática, no final dos anos 80, né? E de lá para cá as coisas estão muito exponenciais, né? Fazendo um trocadilho das palavras, essas empresas exponenciais. É mais ou menos por aí. Exatamente. O que nós identificamos é que cada vez mais os softwares, as tecnologias, estão aplicadas na empresa para que ela consiga atender mais rápido, com mais eficiência e com produto de melhor qualidade, né? Tanto seja o transporte quanto o próprio produto. E essas tecnologias realmente, né, os softwares, realmente fazem a diferença. Né? Você pode ver essas empresas exponenciais como o Amazon, como o próprio YouTube. Você sabia que o YouTube foi comprado pelo Google por $1 bilhão e 800 mil com 6 meses de vida? 6 meses de vida, 1 bilhão e 800 mil. É dinheiro que não se dá para contar, né? Muito dinheiro. Não dá para contar. Pois é. E no que ela se baseou? No marketing. Né? O que ela conseguiu trazer para fazer uma comunidade, né, das pessoas que assistiam o YouTube? Eu fico imaginando o trabalho de um consultor para fazer a valuation, né, de uma empresa como essa. Né? Porque assim, eu quero comprar uma empresa e eu vou lá, essa empresa precisa ter um trabalho de consultoria e fazer uma valuation dessa empresa, né, e eu vou fazer esse trabalho de compra em cima do que essa consultoria. Dá um trabalhão danado, porque você está fazendo avaliação, né, de uma coisa intangível. Exatamente. E existem alguns casos de erros em avaliação muito grandes. A Nokia, em 2007, comprou uma empresa chamada Navitec, lá na Europa, e ela tinha toda a questão de sensores de trânsito nas cidades, nas principais cidades da Europa. E o que aconteceu nessa época foi que surgiu o Waze. O Waze acabou com essa empresa. O que aconteceu foi assim, a Nokia perdeu $1 bilhão comprando essa empresa que o Waze, utilizando os sensores que não eram deles, sensores de celulares das pessoas que utilizavam para fazer os caminhos mais rápidos, e sabiam exatamente como é que o trânsito estava na cidade. Jefferson, a gente tem assunto, como diz lá no interior, para mais de metro. Exato. Né? E o nosso tempo já se esgotou. Poxa, quero agradecer pela tua presença aqui no programa Chave do Negócio. Eu queria que você falasse para o seu público como é que ele te acha. Bom, nós somos da ActiveCorp, a empresa de software para logística, e o site é www.activecorp.com.br. Lá tem os nossos produtos e os meus contatos. Será um prazer imenso falar sobre tecnologia com qualquer ouvinte do seu programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Chave do Negócio. Eu quero agradecer você também, telespectador, por ter ficado conosco até agora. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.